O relatório também lançou as bases para iniciativas como a Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, ou simplesmente Eco 92. A astrologia é isso. Quando a gente diz assim, nós vamos ter um eclipse, isso vai impactar nossas vidas, nós vamos ter um Mercúrio retrógrado que vai complicar as relações comerciais. E é por isso que eu não quero que você duvide do meu amor e de que eu sei de tudo. Bem-vindos a mais um Ecobagagens. Agora continuamos aquela série sobre as mulheres e nós vamos conhecer algumas das grandes personalidades que fizeram história na ciência, política e no meio ambiente. Será que as mulheres são mais sustentáveis que os homens? Helen Hunt defende que sim. Será que as mulheres são mais sustentáveis do que os homens? Pelo menos é isso que dizia este artigo do The Guardian de fevereiro de 2020 e que nós vamos abordar hoje. Meu nome é Denise Cury, eu sou doutora em Engenharia de Produção e especialista em sustentabilidade. E hoje, em comemoração ao mês das mulheres, eu trouxe essa discussão para a mesa. Será que nós somos mesmo mais sustentáveis? No artigo Disparidade Ecológica de Gênero, salvar o planeta é visto como uma atividade das mulheres. Helen Hunt destaca a tendência dos produtos ecológicos serem predominantemente comercializados pelas mulheres. Por exemplo, os absorventes reutilizáveis, copos menstruais, cosméticos e embalagens sustentáveis e até mesmo produtos de limpeza. É reflexo de uma disparidade onde as mulheres muitas vezes são responsabilizadas pela esfera doméstica e, consequentemente, acabam assumindo um papel de destaque na adoção de práticas sustentáveis. Mas será que sempre foi assim? Eunice Foote foi uma pioneira em ciência climática, quando desenvolveu e publicou seu estudo ainda no século XIX, em 1856, exatamente sobre o assunto que tratamos tanto hoje, as mudanças climáticas. Eunice Foote foi uma cientista do século XIX que hoje é reconhecida como uma figura pioneira na ciência climática. E a sua história serve como um lembrete para nós reconhecermos e valorizarmos o trabalho das mulheres na ciência. O trabalho dela, de 1856, lançou as bases para a nossa compreensão do efeito estufa e do seu papel nas alterações climáticas. Ela realizou uma experiência demonstrando como diferentes gases, incluindo o dióxido de carbono, poderiam afetar a temperatura da Terra. Ela expôs alguns frascos com diferentes gases à luz solar e mediu a temperatura. Ela descobriu que o dióxido de carbono, quando exposto à luz solar, apresentava uma maior temperatura quando comparado aos outros gases. Esse descobrimento foi inovador. Só que, infelizmente, como ela era mulher, ela não pôde apresentar os seus achados em uma importante conferência científica. Naquela altura, as mulheres eram, em grande parte, excluídas da comunidade científica e as suas contribuições ou eram frequentemente ignoradas, rejeitadas ou eram apresentadas pelos homens. Apesar dos obstáculos que ela enfrentou, o trabalho de Foote continua sendo o embasador para a nossa compreensão das mudanças climáticas. Foi ela quem falou sobre a importância dos gases do efeito estufa no aquecimento global, um conceito que se tornou cada vez mais relevante nas décadas seguintes. Rachel Carson estudou e publicou um livro a respeito dos perigos dos pesticidas e conseguiu com isso mudanças legais em nível internacional. Você já deve ter ouvido falar em Rachel Carson, uma cientista e autora do livro Silent Spring, em 1962. Ela lançou os fundamentos do movimento ambiental moderno, alertando o mundo sobre os perigos dos pesticidas, notadamente o DDT. Graças ao seu trabalho, foi desencadeado uma revolução na proteção do meio ambiente. Ela realizou uma pesquisa minuciosa sobre os efeitos nocivos dos pesticidas no meio ambiente, na vida selvagem
e na saúde humana. Ela destacou como o uso indiscriminado dos pesticidas estava levando ao declínio das populações de aves, contaminando fontes de água e apresentando sérios riscos à saúde humana. O livro de Carson desafiou a visão predominante na época de que os pesticidas eram seguros e necessários para a produtividade agrícola. Apesar de enfrentar reações adversas e críticas da indústria química, o seu livro despertou a preocupação pública generalizada, levando ao maior questionamento sobre o uso de pesticidas. E, em última análise, resultou na proibição do DDT nos Estados Unidos e no estabelecimento da EPA, Agência de Proteção Ambiental, em 1970. Só que o legado dela vai muito além do livro Primavera Silenciosa. Como cientista, escritora e pioneira, ela abriu caminho para uma maior consciência das questões ambientais e inspirou gerações de ativistas, cientistas e decisores políticos a tomarem medidas para proteger o mundo natural. A coragem, a integridade e o compromisso de Carson com a gestão ambiental continuam a inspirar ambientalistas em todo o mundo de hoje. Gro Harlem Brundtland foi a primeira ministra da Noruega em 3 mandatos. Ela coordenou, após o seu estudo que propunha uma série de mudanças com relação às mudanças climáticas, e conseguiu coordenar uma comissão encarregada de avaliar tais mudanças e propor soluções para o planeta. Emitiu com isso o relatório Nosso Futuro Comum. Nascia ali o conceito de desenvolvimento sustentável. O relatório também deu origem a uma série de iniciativas, dentre as quais a Cúpula das Nações, que depois ficou conhecida popularmente como ECO 92, realizada no Brasil, no Rio de Janeiro. Já ouviu falar do relatório Nosso Futuro Comum, não é mesmo? Mas você sabe quem estava por trás desse relatório? Uma mulher, Gro Harlem Brundtland, que foi a primeira ministra da Noruega durante 3 mandatos. Ela coordenou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas em 1983, e que acabou ficando conhecida como Comissão Brundtland. Depois do agito provocado pelo livro Primavera Silenciosa, a comissão foi encarregada de examinar os desafios críticos que o ambiente global enfrentava e de propor soluções para o desenvolvimento do planeta. A comissão produziu o relatório Nosso Futuro Comum, que foi apresentado em 1987. O relatório ratificou o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações. O relatório enfatizou as interligações das questões ambientais, econômicas e sociais e apelou para uma nova abordagem ao desenvolvimento que priorizasse a sustentabilidade e a equidade no longo prazo. Ele teve um impacto tão grande que até hoje esse relatório influencia o discurso e a formulação de políticas globais, mudando a agenda das conferências e acordos internacionais. O relatório também lançou as bases para iniciativas como a Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, ou simplesmente ECO 92. Naquela ocasião, líderes mundiais adotaram os planos de ação da Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Brundtland tem sido uma importante defensora da saúde pública e dos direitos das mulheres. Como médica, ela tem sido uma defensora dos cuidados da saúde universal e da medicina preventiva, tanto na Noruega como internacionalmente. Ela também defende o empoderamento das mulheres, reconhecendo o seu papel crítico na concepção do desenvolvimento sustentável e do progresso social. A americana Elinor Ostrom foi a primeira mulher a conquistar o Prêmio Nobel de Economia. Ela defende que a utilização de recursos comuns por um indivíduo pode resultar na redução para o outro indivíduo. Isso gerou novos estudos políticos sobre a questão. Vamos falar de uma mulher que foi Prêmio Nobel da Economia? Sabe que eu sempre quis ser Prêmio Nobel, né? Não é nem pagrão. Elinor Ostrom é uma economista
política americana reconhecida pelo seu trabalho na governança de recursos comuns. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Economia em 2009. O que são recursos comuns? São bens ou sistemas que estão disponíveis para um grupo de indivíduos, mas a sua utilização por um indivíduo diminui a disponibilidade ou a qualidade do recurso para outros. Por exemplo, a pesca, florestas, sistemas de irrigação e bacias hidrográficas subterrâneas, enfim. A pesquisa dela desafiou a sabedoria convencional de que os recursos comuns estão inevitavelmente sujeitos ao uso excessivo e ao esgotamento, muitas vezes referidos como o trajeto dos bens comuns. Mas ela identificou um conjunto de princípios que comunidades do mundo inteiro utilizavam para gerir esses recursos comuns para torná-los sustentáveis no longo prazo. Uma das conclusões que ela chegou é que a gestão eficaz dos recursos comuns surge de baixo para cima através de um movimento dos próprios utilizadores. Ela descobriu que quando as pessoas estão diretamente envolvidas na utilização daqueles recursos e percebe a sua importância para a sustentabilidade no longo prazo, é mais provável que essas pessoas desenvolvam regras, normas e até instituições que evitem o uso excessivo e garantam o acesso equitativo. Ostrom teve um trabalho profundo na nossa compreensão da governança ambiental e influenciou políticas e práticas em todo o mundo. A sua investigação mostrou que as soluções para os desafios ambientais nem sempre partem de cima para baixo ou de alguma legislação, mas podem surgir do conhecimento da realidade e da cooperação das comunidades locais. O seu legado continua a inspirar investigadores, decisores políticos e profissionais que procuram enfrentar os complexos desafios da sustentabilidade ambiental e da cooperação das comunidades locais. Agora a nossa brasileira, Marina Silva, começou sua carreira ainda no século passado, tendo ocupado algumas posições de governo. Não podemos esquecer de Marina Silva, uma ativista e política brasileira que dedicou a sua vida à proteção da Amazônia e à defesa dos direitos dos povos indígenas. Ela é uma ambientalista reconhecida e respeitada internacionalmente e que eu admiro muito. Nascida na região da floresta amazônica, de origens humildes, para se tornar uma das vozes mais proeminentes da conservação ambiental e pela justiça social no Brasil. Ela começou como seringueira e ativista ao lado de Chico Mendes, defendendo os direitos dos seringueiros e das comunidades indígenas na região da floresta. Ela desempenhou um papel fundamental no movimento para proteger a floresta tropical e os seus habitantes da desflorestação e da exploração. Em 94, ela foi eleita senadora e no Senado ela continuou a defender causas ambientais e políticas de desenvolvimento sustentável. Ela ganhou reconhecimento internacional pelos seus esforços no combate ao desmatamento e na promoção da conservação da Amazônia, ganhando o apelido de a Dama de Ferro da Floresta. Em 2003, ela foi nomeada ministra do Meio Ambiente por Lula para fortalecer a proteção ambiental, incluindo medidas para combater a extração ilegal de madeira, expandir áreas protegidas e promover o desenvolvimento sustentável na região amazônica. Uma das conquistas mais significantes como ministra do Meio Ambiente foi o seu papel na negociação do Fundo da Amazônia, um mecanismo financeiro para apoiar iniciativas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia. O fundo mobilizou milhões de dólares em financiamento internacional para projetos destinados a reduzir a desflorestação. A
apoio a comunidades indígenas e promover meios de subsistência alternativos na região. Eu sei que eu estou sendo injusta demais nesse vídeo, porque eu deixei de falar sobre muitas mulheres que tiveram um papel super importante nas causas ambientais. O ativismo ambiental não é uma novidade. Desde o século XIX até hoje, as mulheres têm desempenhado papéis cruciais na proteção do meio ambiente. Elas nos lembram que a sustentabilidade não é uma questão de gênero, mas de responsabilidade compartilhada. Homens e mulheres devem trabalhar juntos para enfrentar os desafios ambientais. E você? O que é que você tem feito em prol desse mundinho que a gente vive? Beijos e até mais! Eu uso bastante na minha alimentação, tanto disciplina, respeito pelo animal. Alguém fazendo todas as reações, sabe? E a questionar, o que eu vim fazer de verdade? Ainda assim, estamos conectados de alguma forma. Todos nós já ouvimos falar sobre astrologia, mas será que realmente conhecemos essa ferramenta? A astróloga Jaqueline Cordeiro vai nos apresentar um pouco sobre astrologia, um case curioso, e como podemos nos valer dessa ferramenta para uma vida mais leve e equilibrada. Olá, eu sou a Jaqueline Cordeiro, eu sou astróloga. Antes de ser astróloga, eu fui por mais de 15 anos publicitária, até que eu fui ser contato publicitário numa revista que ela tinha uma coluna de astrologia e eu já era uma estudante há algum tempo de astrologia, eu sempre gostei de escrever e me convidaram na época para eu fazer uma coluna. E eu passei a fazer essa coluna, gostei dessa ideia e a publicidade ela estava diminuindo. Na época a editora dessa revista foi convidada para ir para Abril e aí ela me convidou para começar a fazer algumas revistas da Abril e aí gradativamente eu fui deixando a publicidade e fui me dedicando cada vez mais à astrologia, que desde muito pequena eu já gostava bastante. E ela foi crescendo de um jeito de atendimentos, mas principalmente de criar matérias e conteúdos para revistas. Depois eu fui para a rádio, depois eu fui para a televisão e assim foi a minha trajetória dentro dessa área que eu amo muito e que eu percebo que cada vez ela cresce mais. Na época que eu deixei de ser publicitária CLT, eu tive muitas críticas, que as pessoas achavam realmente que a astrologia não era algo sério e que eu estava sendo talvez precipitada. Eu enfrentei bastante resistência, mas enfim, isso acontece, vai acontecer sempre. Eu estou muito feliz com o que eu faço hoje, enfim, é o destino de cada um. Eu tenho um case interessante dentro da astrologia, a gente tem muitos, né? Mas eu vou falar de um particular. Mais ou menos em outubro de 2019, eu fiz um mapa de uma brasileira que morava na China com o marido. Eles eram do sul e eles eram para completar o primeiro ano morando na China. Eles eram da área de engenharia, ela não estava trabalhando e o marido sim. E aí quando ela veio fazer essa consulta, o questionamento é se ia renovar para continuarem na China em 2020 e se melhoraria, enfim, e todos esses questionamentos, e o mapa era muito, muito, muito negativo. Então o mapa dizia que eles não ficariam, que os pais não iriam visitar, que não continuaria na mesma empresa. E no decorrer da consulta, essa garota, ela ficou muito agressiva comigo. Ela me dizia que eu devia estar enganada, que aquele mapa não era dela, que o marido dela estava muito bem na empresa
certeza e que não podia ser, que com certeza eu tinha feito um cálculo errado e tudo mais, e eu tinha, né, mais de 20 anos de profissão, e eu dizia para ela que não, que a gente estava falando de coisas de futuro e que certamente eu não estava enganada. E ela foi ficando muito agressiva comigo, sabe? Que não tinha condições deles não ficarem na China, que não tinha condições do que eu estava dizendo estava errado. E aí nós encerramos essa consulta de um jeito muito desagradável, e depois ela me mandou ainda uns comentários dos pais dela, sabe, falando que realmente eu devia ser uma péssima profissional para dizer tudo aquilo. Em janeiro de 2020, eu vejo no Facebook um post dessa garota, e ela tinha voltado porque ela morava na cidade que começou a pandemia. Na época, ela estava numa cidade que depois virou todo o estouro da pandemia. Então era uma foto que ela olhava assim para o horizonte e as pessoas diziam: graças a Deus você veio da China e que Deus é poderoso. E eu fiquei com muita vontade de fazer comentários ali falando: e aí, você lembra do mapa? Você lembra? Esse é um case incrível, porque com certeza essa garota se lembra de mim até hoje. E aí eu quero comentar como que a astrologia pode impactar as nossas vidas. Eu falo que a astrologia é como a meteorologia. Quando o meteorologista estuda o tempo e vê que vai chover muito, que vai ter muito sol, em determinadas regiões, outras não interessa se ele não gosta de chuva ou de sol, ele tem que ser técnico. A astrologia é isso. Quando a gente diz assim, nós vamos ter um eclipse, isso vai impactar nossas vidas, nós vamos ter um Mercúrio retrógrado que vai complicar as relações comerciais, não interessa se eu gosto ou não, ela está ali como um instrumento para nos ajudar. Como a meteorologia, que quando diz que vai chover muito, você se prepara, ou você simplesmente cancela os seus projetos porque vai chover muito. A astrologia, ela pode dizer de vias em mão dupla, fáceis ou rotas difíceis. Você se prepara. A astrologia, ela consegue nos preparar para aquilo que nós vamos viver. Daí eu digo que ela é o nosso melhor GPS. Na minha prática hoje, o meu atendimento hoje 70% de mulheres e 30% de homens. Então as mulheres ainda, elas têm muito mais ligação, elas trabalham muito mais, elas buscam muito mais essas informações, né? Elas têm uma demanda maior. Quando eu penso em mulheres, mais de 60% desse público feminino vem pelas questões afetivas ou questões ligadas ao casamento ou aos filhos. E dos homens, 80% do público masculino vem pelas questões profissionais. Então, ainda assim, a gente tem o masculino muito focado nas questões de trabalho, de melhoria, então ele só vem quando isso não funciona, e as mulheres ainda muito com essa questão do afetivo e também de saúde, que eu acho bastante importante para todos nós. Quando me perguntam se a astrologia consegue nos orientar sobre os nossos propósitos, sobre as nossas missões, sobre o que a gente precisa e fará aqui, eu digo absolutamente sim. Essa é uma ferramenta poderosíssima que conta a história da nossa vida. Ela fala da trajetória que a gente vai seguir, dos caminhos fáceis, dos caminhos difíceis, e aí a gente se prepara, porque nós estamos aqui na Terra para fazer uma grande viagem. E aí é muito bom quando a gente tem ali naquele mapa, sabendo que tem no quilômetro tal facilidades, e aí no quilômetro X tem uma ponte quebrada. O que você faz? Você se prepara, mas aquela estrada você vai percorrer. Por isso que eu sou tão encantada com a astrologia, e eu sempre digo que ela deveria ser, junto com a nutrição e o marketing, dado em todas as matérias, em todas as profissões, porque conhecer
as nossas vidas, saber como é que as pessoas se comportam. O autoconhecimento, ele ajuda independente da área. É isso aí, tudo de bom, um grande beijo. Mulher requer amor, romance, poesia. Vamos assistir ao clipe musical Você Precisa de Mim, de Nicole Francini. Eu também já passei por momentos de dor. Eu fui homem uma vez e sei o que é se sentir só. Talvez você não saiba, mas eu já senti o que você sente. Sentir que não pode contar com ninguém e ter uma cruz que só você pode carregar. E é por isso que eu não quero que você duvide do meu amor e de que eu sei de tudo. Eu não quero mais ver você se afastar toda vez que precisa de mim. Eu morri por amor, fui odiado por quem eu amei. A vida não foi justa comigo também, mas eu decidi ir até o fim. Talvez você não saiba, mas eu já senti o que você sente. Sente que não pode contar com ninguém e ter uma cruz que só você pode carregar. E é por isso que eu não quero que você duvide do meu amor e de que eu sei de tudo. Eu não quero mais ver você se afastar toda vez que precisa de mim. E da próxima vez que sentir que vai falhar, eu te prometo, vou estar aqui pra te segurar. Não importa onde, tempo e lugar, meu amor aqui sempre vai estar. Que eu não quero que você duvide do meu amor e de que eu sei de
Chegamos ao final de mais um Ecobagagens. Agradecemos a sua audiência e acompanhe-nos em nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo episódio.